bastante, né? Passou hoje a terceira, não? Cadê o Eduardo aí, ó? Briga com ele aí, ó. Peguei o Eduardo Patrício, que deu o nome do meu filho, eu não esqueço. Eu sou ruim de lembrar nome, eu não lembro o nome de ninguém. Aí, cadê a lista? Eu esqueço o nome de todo mundo, mas... É o nome do meu pai, né? Aí não tem como esquecer. Não. Só Eduardo. Essa é quente, né? Mas não é igual o Cuiabá, não. Olha só. Deixa eu fazer um comentário sobre a parte de funções contínuas que ficou faltando. Eu acho que eu fiz algumas coisas parecidas com isso, mas não sei se eu cheguei a comentar aqui. Então, a gente falou, por exemplo, aqui a função poderia ter um salto, certo? Mas aí, acho que ficou faltando esse caso aqui que eu vou falar agora. Eu vou deixar 2 exercícios para vocês. 2 não. 1, 2. O quarto eu vou comentar, porque daí eu quero falar sobre o teorema do valor intermediário e fazer um exemplo interessante com vocês sobre raízes, tá bom? Para a gente fechar o conteúdo nosso da prova. Então, para retomar esse segundo horário, né, o horário que começa 8h45, eu nem sei mais qual, eu vou pôr um de novo, que é o boom do horário de agora. É lá 1 hora menos, então eu posso dar até 11h15 horas daqui, né? Lá é 8h10 ainda, a gente nem foi para o intervalo ainda. Não, lá é 1 hora menos. Para frente é Fernando de Noronha. Bom, a gente tem essa função aqui, certo? Então, por exemplo, uma observação é que essa função f é descontínua em x igual a 2. Então, vocês podem ver, primeiro, o f de 2 sequer existe, certo? Se você substituir, fica 2 ao quadrado menos 2 menos 2 sobre 2 menos 2, certo? Então, vai ficar 4 menos 4 sobre 0, ou seja, 0 sobre 0. Isso não faz sentido, não é indeterminação. Mas se dá uma pista, como é que é o seu nome? Ana? Eu estava até ajudando a Ana no exercício durante o intervalo aí. Ela é descontínua em x igual a 2, mas tem uma pista, né? Esse x menos 2 é um fator de x ao quadrado menos x menos 2. E aí, bom, um comentário aqui, vocês podem depois verificar que esse x ao quadrado menos x menos 2, vocês podem fatorar como x mais 1 vezes x menos 2, tá? Então, o primeiro dos exercícios, embora a função seja descontínua, vou chamar só de exercício 1, a gente põe algumas letras. Letra A é calcular o limite de f de x quando x tende a 2. Vocês vão ver que essa resposta aqui é 3, tá bom? Vou deixar aqui o valorzinho aqui, 3, tá? A letra B é o seguinte. A letra B é o seguinte. É algo parecido com o que a gente tinha comentado lá atrás. Agora eu vou pegar aquela nossa função e vou reescrevê-la da seguinte maneira. Olha, ela é x ao quadrado menos x menos 2 sobre x menos 2, se o x for diferente de 2, e ela é 1 se o x for 2, ok? Então, de novo, concluir que essa função... Então, pela informação do item A, então essa posso... Nem exercício, a letra B eu estou resolvendo então com vocês. Pela informação do item A, eu coloquei de verde, eu dei a resposta do valor do limite. O limite é 3, tá bom? Depois vocês calculem com calma. Mas a pista está aqui. Como é x mais 1, né, vezes x menos 2, se você fatorar, sobra o x mais 1, substitui 1 mais 2, fecha 3. Está bem tranquilinho de concluir a letra A. Essa função também é descontínua em x igual a 2.
E por que ela é descontínua em x igual a 2? O limite dá 3, certo? O valor da função existe, ele é 1, só que eles são diferentes. Então, ela é descontínua, tá bom? Pois f de 2, isso é 1, e é diferente do limite que a gente calculou na letra A, pelo menos ficou como exercício, né? Quando x tende a 2. Isso aqui é o número 3. Por exemplo, vocês podem... Eu estou fazendo esse comentário porque a gente vai ter exercício na lista dessa maneira, ou vocês podem pesquisar em outros livros, em outros lugares. A pergunta é, qual deveria ser o valor de C, ou outra constante qualquer que seja o número que apareça aí, K, não importa o que apareça, para essa função aqui, ó, ser contínua em x igual a 2, certo? Para f ser contínuo. Então, qual deve ser o valor de C para que essa função seja contínua em x igual a 2, certo? Não, é o valor do limite, é 3, né? Porque, olha só, pelo item A, o valor do limite aí dá 3, ok? Então, a gente chama... existe algum tipo de descontinuidade, e essa seria assim... Eu não vou classificar esse tipo, mas essa a gente chama de tipo removível, né? Você consegue redefinir a função de modo que ela não tenha esse buraco. Algumas a gente não consegue, certo? Mas aqui, então... É 2, o meu 2 ficou parecendo um Z, deixa eu melhorar ele aqui. Para ser contínuo em x igual a 2. Então, o que a gente sabe, né, se você pegar um exercício como esse, eu estou sem a lista aqui. Posso ver? Talvez tenha alguma parecida. Sim, só para fazer um comentário. A lista de hoje. Olha só, por exemplo, se vocês olharem a questão 33, só para fazer um comentário. Então, a 33, inclusive, letra A é o que eu estou respondendo aqui agora. Deixa eu... Lista... Aqui, ó. Obrigado. Por exemplo, a questão 33 aí, olha só, como você removeria a descontinuidade? Ou seja, em outras palavras, como você definiria f de 2 no intuito de fazer f contínua em x igual a 2? Então, o que a gente está respondendo, o item A, inclusive, é essa questão aí, certo? X ao quadrado menos x menos 2 dividido por x menos 2. Como que eu poderia redefinir a função, ou seja, como eu removeria a continuidade, a descontinuidade da função? Basta que, sabendo o valor do limite, dizer, olha, o valor da função do ponto tem que coincidir com o limite, certo? Pelo que a gente falou lá do item A, a gente sabe que o limite dessa função, quando o x tende a 2, é 3. O f de 2, que a gente chamou de c, para que a função seja contínua, então, ele precisa ser 3, certo? Ok? Então, você está dizendo que o limite, nesse caso de f de x, quando o x tende a 2, é igual a f de 2, que é 3, ok? Então, por exemplo, como que você removeria a descontinuidade no item A? Definindo, né, fazendo igual a gente fez aqui, ó, a função definida por mais de uma sentença, olha. Aqui no lugar de C, né, você dizer que vale quanto? 3, certo? Okay? A mesma coisa você pode fazer para o item B, certo? Ok? Obrigado, viu? Ok? Então, certamente vão ter outros tipos de... Olha só, as seguintes funções, com questão 36. As seguintes funções têm descontinuidade removível em A. Encontre uma função g que seja igual a f x diferente de a e que seja contínua em x igual a... É a mesma coisa, certo? Eu ponho e é capaz de vocês brigar comigo. É verdade. Por exemplo, mesma coisa, se você substituir o x por 1 aqui, vai ficar 1 a quarta menos 1 sobre 1 menos 1, dá 0 sobre 0. Poxa, eu não posso calcular. Mas vocês vão ver que se vocês calcularem o limite, vocês vão achar um valor para esse limite, certo? Basta dizer, então, que a função, né,
x à quarta menos x sobre x menos 1, por exemplo. É só para pensar naquela lá. Tem f de x, x à quarta menos x sobre x menos 1, certo? Você vai lá e calcula o limite de f de x quando x tende a 1. Encontra o valor aqui, certo? Encontrou o valor. Como que você redefiniria essa função? Ele falou, encontre uma outra função, certo? Ele mandou chamar de g aqui no exercício, né? Você escreveu uma funçãozinha g de x, que é exatamente a f se o x não for o número 1, e um determinado valor, que no exemplo anterior chamei de c, certo? Quando ele for 1. E quem vai ser esse c aí? Vai ser exatamente o valor do limite aqui, certo? Ok? Então, é assim que você resolve questões desse tipo, tá? Tá vendo? A gente está lá na parte final. Tá bom? Falta falar sobre o teorema do valor intermediário, essas últimas questões aqui pra gente, tá? 5. A prova tem 5 questões. Mais do que isso, fica longo para vocês e chato demais para corrigir, né? Então... Mas 3 é maldade. Se você errar uma, lascou, né? É, passa no feriado, já na próxima aula. Ok? Aí, nosso representante está brigando com os coordenadores para ver se arruma uma sala maior, tá bom? Porque não cabe todo mundo. A gente já avisou, não cabe. São 45 alunos. Quando vem 30, não tem vaga, né? É o coordenador do curso ou a chefe do departamento. Mas daí... Hã? Então, fala com o Luciano e fala com a coordenadora, com a chefe do departamento. Tá bom? E aí, bom, é dever deles arrumar uma sala. Deixaram ter 45 alunos, é porque tinha sala, né? Não pode ser essa aqui, né? Então, nós vamos falar sobre o teorema do valor intermediário. Eu comentei um pouquinho sobre ele na aula anterior, antes do intervalo. E a ideia eu já falei, olha só, se uma função é contínua num certo intervalo fechado, então ela vai admitir todos os valores nesse intervalo, tá bom? Então, suponha, e a gente vai ver algumas aplicações interessantes desse teorema. Suponha que f seja contínua em um intervalo fechado AB. A condição dela ser contínua, gente, é importantíssima. Se ela não for, é aquela ideia que ela pode ter um salto, certo? Então, só para explicar para vocês antes de escrever o teorema. Imagine que eu tenho uma função que não seja contínua, certo? Então, sei lá, ela faz uma coisa desse tipo, assim, ela faz aqui e vem para cá. Um exemplo, certo? Uma função bem aleatória aí. Ok? E ela tem justamente um buraco, um salto aqui, né? Então, ela veio aqui assim, sei lá, fez um buraco e veio para cá. Então, é o que eu estou falando. Olha, você, por exemplo, pode ter um valor negativo aqui e um valor positivo, mas ela não vai assumir todo mundo no meio, certo? Ou seja, não existe um x onde o valor do x, por exemplo, resulte em zero, certo? Okay? Na verdade, ele diz que precisa ser zero, pode ser qualquer outro valor, né? Então, você tem uma função contínua definida no intervalo fechado, AB, e seja eu usei o exemplo com zero, né, mas pode ser um número qualquer, n, um número qualquer, entre f de A e f de B. Onde f de A não seja igual a f de B. Então,
Essa condição é importante. Se eles coincidem, não tem o que fazer, certo? Então, existe um Czinho no intervalinho AB, tal que f de Czinho da N. Okay? Então, em outras palavras, gente, o que a gente está dizendo é que uma função contínua assume todos os valores intermediários entre os valores de f de A e f de B. Só para deixar um desenho aqui, agora com o enunciado completinho, é o seguinte, ó. Eu tenho o eixo x, o eixo y, certo? Sei lá, x e y. Imagina aqui que, sei lá, eu tenho o A e o B, certo? Ok? Digamos que a nossa função faça, sei lá, algo, vou desenhar de outra cor aqui, algo desse tipo assim, sei lá. Algo desse tipo assim, certo? Então aqui nós temos o f de A e temos o f de A, por exemplo, está 0. Então vamos fazer ele um pouquinho mais para cima, assim, sei lá. Imagina que a nossa função faça algo desse tipo aqui assim. Sei lá. Pá, 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 pá. E aqui, por exemplo, tá? Então você tem o f de A, você tem o f de B. Imagina que tudo redondinho, para não estou desmentindo nada, certo? Então, essa função é contínua. O que o teorema está falando? Se você escolhe qualquer número entre f de A e f de B, ele chama esse número de n. Eu vou chutar um exemplo aqui, n, aqui aleatório. Ele está dizendo que existe pelo menos um Czinho que está entre A e B, onde f desse Czinho é n, certo? Okay? Nesse exemplo hipotético que eu fiz aqui, tem mais, né? Tem vários aí, tá bom? Mas ele está dizendo que existe pelo menos um, tá? Ele está dizendo que isso se aplica a todos os pontos, todos os números entre f de A e f de B. Então, a função, ela assume todos os valores intermediários entre f de A e f de B. O mesmo se daria se o f de A estivesse para baixo e o B para cima, né? Pouco importa qual é maior do que o outro, tá bom? E isso, de novo, vale quando a função é contínua. Esse exemplo que eu tinha dado aqui, né? Se a função não for contínua, então ela pode admitir algum salto. Então, sei lá, eu tenho uma função que faz algo desse tipo assim, ela vai e pula para cá, certo? Então, eu tenho um intervalinho fechado AB, mas, por exemplo, se eu escolho esse valor aqui no meio, sei lá, se eu escolho esse nzinho aqui, aí... Okay? Então, não existe nenhum Czinho entre A e B, onde f desse Czinho dá A, certo? Okay? Então, vale desde que a função seja contínua, tá bom? Esse aqui é um exemplo aleatório de uma função contínua. Essa aqui é uma função que não é contínua, tá bom? Uma função descontínua aí, tá bom? Então, a condição de ser contínua é importantíssima. Deixa eu mostrar aqui. Esse Adobe atualizou, agora eu não consigo mais fazer os recortes, printar igual eu printava antes, mas ainda dá para mostrar para vocês essa figura, que é melhor do que o que eu desenhei aqui. Mais para frente um pouquinho. Falei que a parte de definição formal, né, a gente não ia trabalhar. Então eu pulei essa parte do livro aqui. A gente está em continuidade. Teorema do valor intermediário, cadê? Aqui, ok? Aqui um exemplo entre f e a f de b, a função assume todos os possíveis valores, certo? Como eu tinha comentado para vocês, botei um exemplo aleatório, aqui é um outro onde assume mais de um, tá vendo? Mas pelo menos assume um dos valores, certo? E cadê um que não é contínuo? Ah, não tem. Mas o meu exemplo lá está melhor, então. Ok? Então, aqui é um exemplo onde se ela for descontínua, não assume, tá bom? Esses exemplos aqui são melhores.
Uma aplicação interessante, certo? Por exemplo, do teorema do valor intermediário, esse exemplo 10. Ó. Mostre que existe uma raiz da equação entre 1 e 2, tá bom? Eu vou pôr o gráfico primeiro para a gente entender geometricamente o que está acontecendo, mas... não gravar. Mas a gente vai fazer as contas à mão para poder justificar, tá bom? Então, a função é 4x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2. Opa. Mais 3x menos 2, certo? O que ele está falando? Ó, se você olhar entre 1 e 2, o gráfico dela passa no eixo x, certo? Tem uma raiz entre 1 e 2. O que a gente vai perceber lá com as contas? Olha, que para 1, a nossa função está dando um número negativo. Para 2, ela dá um número positivo mais lá em cima, lá, tá certo? Você calcula aqui, marca o ponto 2 e f de 2, ele deu 12, né? Tá vendo? Positivo. Se eu marco 1 e f de 1, ele deu negativo. Então, o que a gente está dizendo? A função mudou de sinal, certo? Esse é o caso interessante. Como ela muda de sinal e ela é contínua, então necessariamente ela tem que passar pelo zero entre 1 e 2. Existe um valorzinho c, pelo menos 1, né? Onde o f desse c dá zero, ok? O valor exato, gente, a gente não vai... Não, essa é uma curiosidade matemática. Você pode dizer que uma coisa existe sem exibir quem ela é. Você tem outros métodos numéricos para dizer quem... É 1,22 aproximado, tá bom? Com duas casas decimais, tá bom? Então, 1,22 é um número, aproximadamente, que faz com que essa função se anule. Existem outros métodos numéricos, existe um negócio chamado cálculo numérico, gente, porque, assim, essas funções, o grau 3 ainda existe uma fórmulazinha para você resolver, mas se o grau passa de 5 para cima, não existe fórmula que resolva para uma equação polinomial. Então, você tem métodos numéricos onde você consegue filtrar e trabalhar, tá bom? O que a gente quer aqui, na verdade, é simplesmente garantir que tenha, ou seja, vai dizer que existe sem dizer quem é, tá bom? Sem dizer exatamente quem é. Não estou preocupado com quem é a raiz, mas sim que existe uma num determinado intervalo, tá bom? Então, o nosso exemplo aqui mostre que existe uma raiz da equação quatro x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Okay? O exercício foi bonzinho ainda falou que é entre 1 e 2. Esse enunciado poderia ser dito, o exercício poderia ser o mesmo, mas com outro enunciado. Ele fala assim, ele poderia dizer, mostra que existe uma raiz real da equação. Okay? O intervalo caberia você delimitar. Foi entre 1 e 2, gente, mas o argumento ele poderia ter usado, assim, poderia ser o mais amplo possível. Você poderia calcular f de 10 e ver que é muito grande, e f de menos 20 e ver que é muito grande. Você está dizendo que a raiz está entre menos 20 e 10, por exemplo, certo? Okay? Quando a gente passa para 1 e 2, é que você deixou um intervalo bem limitadinho, mas ele ainda poderia dizer, ó, mostra que existe, sei lá, entre 1,2 e 1,25, por exemplo, certo? Ok? O argumento é o mesmo, né? Ou uma solução inútil, entre aspas, dizer que existe entre 0 e 3, né? Então está muito amplo o intervalo, mas você está dizendo que entre 0 e 3 existe uma. O argumento é o mesmo, tá? Basta você garantir que ela mude de sinal, certo? A gente já comentou que polinômios, esse é um exemplo de um polinômio, né? São contínuos, certo? Então, a primeira das condições aqui do teorema é que a função seja contínua, certo? Então, se a gente chamar de p de x, a nossa expressãozinha lá, ela é contínua, certo? A gente sabe que isso aqui é contínuo, ok? Então, é contínuo. E 1 e 2, certo? O que acontece quando eu calculo
o valor do polinômio em x igual a 1? Simplesmente troco por 1. Né? Então, 4 vezes 1 ao cubo, menos 6 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 2. Então, 4 menos 6, menos 2, mais 3 é 1, menos 2 é menos 1. A gente já tinha comentado isso lá, certo? É menos 1. E a coisa importante para a gente aqui é que ele é negativo, certo? Agora, por exemplo, se a gente calcular o valor da função em x igual a 2, vai ficar 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Então, 2 ao cubo é 8 vezes 4, 32. 4 vezes 6, 24, mais 6, menos 2. 8, mais 6, 14, menos 2, 12. É o que a gente também já tinha feito lá geometricamente. A gente não precisa desse GeoGebra que eu uso na aula aqui para resolver essas questões. É só ajuda a gente visualizar geometricamente. Então, o fato importante aqui é que ela mudou de sinal entre 1 e 2. Né? Ela mudou de sinal entre 1 e 2. Então, entre menos 1 e 12, o que o teorema está dizendo para a gente como a função é contínua? Né? Ó, entre menos 1 e 12, a função, e eles são diferentes, né? Menos 1 é diferente de 12. Então, para qualquer valor que esteja entre menos 1 e 12, existe um Czinho, onde f desse Czinho vai dar o n. Em particular, como eu quero resolver a equação, se eu considerar o n igual a 0, eu sei que existe um C entre menos 1 e 2, onde o f de C é 0, tá bom? Então, como a função é contínua, a gente já comentou, né? P de 1, isso aqui é menos 1. Ele é menor do que, aí eu vou colocar o nzinho aqui, sei lá. Se eu considerar o n igual a 0, certo? E, por sua vez, é menor do que 12, que é o P de 2, o teorema do valor intermediário garante que existe um Czinho entre 1 e 2, tal que f de Czinho dá 0. Mas o que é o f? Não, a gente chamou de p, né? Perdão. Tal que p de Czinho é 0. Mas isso é, né? Assim, o que é p de Czinho? É trocar o x pelo Czinho, certo? Então, eu vou ter 4 Czinho ao cubo, menos 6 Czinho ao quadrado, mais 3C menos 2 igual a 0. Ou seja, C é uma raiz, uma solução, né? Uma raiz para a equação dada. Então, a gente viu agora o exemplo de uma coisa. A gente mostrou que algo existe sem dizer quem é, tá bom? Existe e está entre 1 e 2. O argumento seria, sei lá, entre 0 e 2 também seria o mesmo, né? Mas o ideal é que quanto menor o intervalo, melhor fica o filtro de resposta. Aí, como eu falei, esse não é o objetivo nesse momento, né? Mas existem formas de... É uma disciplina específica de cálculo numérico, onde você vê interativos de como melhorar a raiz, como aproximar as soluções, tá bom? Usa algumas noções de alguns polinomios interpoladores, outros usam noções de derivadas, mas, assim, tem métodos numéricos para você filtrar a raiz. Esse aqui você poderia usar o método braçal mesmo. Você, por exemplo, uma coisa que a gente... Estou dando aula até no terceiro ano do ensino médio agora esse ano, e aí a gente comenta com eles, ó, você tem método de pesquisa de raízes racionais, por exemplo, todos os coeficientes são números inteiros. Mas, por exemplo, você pode testar. Você sabe que tem entre 1 e 2, certo? Aí você vai lá e testa o que acontece com 1,5, por exemplo. 1,5 ele deu, sei lá, positivo pelo nosso gráfico aqui, né? Mas você não saberia, foi lá e fez o teste. Aí você testa, sei lá, para baixo de 1,5, testou com 1. Como 1,5 é positivo e 1 é negativo, você sabe que a raiz tem que estar entre 1 e 1,5. Como eu já cortei esse intervalo aqui, eu vou lá e corto um do outro, certo? Eu ia pegar, por exemplo, testo 1,25, certo? Um exemplo. Vou lá e testo 1,25 e vi que deu positivo.
Então, não pode estar entre 1,25 e 1,5, mas sim tem que estar entre 1 e 1,25. Aí eu vou lá e testo um para baixo, 1,25, sei lá, 1,15. Poxa, eu vi que 1,15 é negativo, né? Então, eu sei que está entre 1,15 e 1,25. Eu vou peneirando, filtrando. Esse é um dos primeiros métodos que a gente conhece, tá bom? Quanto mais preciso for sua conta, melhor vai ficar. Acho que no livro tem, salvo engano, ele faz esse comenta aí, ó. Ele observa que 1,22 dá menos 0,007 e 1,23 dá positivo 0,05. Então, está entre 1,22 e 1,23. Aqui, pela limitação de casas decimais, falou que é 1,22. Mas aqui, por exemplo, se eu mandasse por 10 casas decimais, ele ia me dizer que aproximadamente é 1,22, 11, 24, 7852, né? Então, está melhor do que a do livro, a aproximação, né? Ok, mas de novo, não é isso que a gente queria, eu não queria achar a raiz, eu queria mostrar que existe, tá bom? Então, foram coisas diferentes. Perguntas sobre essa parte aí? Então, essencialmente, esse é o nosso conteúdo da prova. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pausar a gravação, que daí a gente pode ver exercício, alguma coisa assim que tiver de dúvida, tá bom? E a gente gasta esses minutinhos com isso aí.